Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo, o atropelo geral aí do Flamengo. Flamengo atropelou o Bolívar por 4-0 e segue vivo aí ainda nessa Libertadores, né? Assumiu a segunda colocação, saldo de gol é muito importante nessa competição, então o Flamengo conseguiu sim construir um saldo muito positivo, né? Tá com saldo 4 agora, passou até o Bolívar no saldo de gols e é aquilo. Acho que o principal fator aí foi a intensidade que o Flamengo conseguiu colocar no jogo aí. E muitos gols do Flamengo saiu de pressão alta e roubada de bola no campo de ataque, né? Originando o erro do Bolívar, roubada de bola e fazendo gol, né? E obviamente, dois jogos contra o Corinthians e agora contra o Bolívar, dois jogos super bom. Gerson vem jogando uma baita bola, acho que pode evoluir ainda no quesito voltar para marcar, recompor, voltar para remarcar, ajudar o Varela ali, mas o Gerson com a bola nos pés está jogando demais. E o De La Cruz, não preciso nem dizer que o cara é o motor do time. Então, uma ressalva aqui pro Alan. O Alan está jogando bola, hein? Está jogando bola o Alan, né? Então deixa tua opinião aí. É isso aí e tamo junto aí, galera. Olha, um 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca, né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birne, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, que está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians é no Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha. Você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0. Condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade. Passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou muito compacto, a gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birne que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência
do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores e com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada está classificado. Talvez com uma combinação, Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Berner. Ele estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga. O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. Fala, André. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala sobre há muito tempo, e só poderia ser o Gerson nesse elenco, né? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta, consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O gol no início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaço até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético, por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta, são times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos, e o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Bini, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético, e para mim ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Bini, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar e saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins, e quando competia parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês, com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade, muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes?
e ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, uma frase, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Não, hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo do Tite e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa, um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. E é interessante, né, que boa parte dessa intensidade, dessa imprevisibilidade vem desse jogador aí que está fazendo o cruzamento do Everton, que ficou alguns jogos fora, voltou no Chile ainda um pouco sem ritmo, mas na era Tite é um jogador transformado, né? É impressionante como ele buscou o seu melhor nível, é o nível do qual ele vinha distante havia algum tempo. Então, ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito. E acho que essa compreensão de que o Dela Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o Dela Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante para o adversário. É isso. Então, assim, você não vai vê-lo nas estatísticas de gol e assistências com aquela frequência. Não. Mas olha pro Dela Cruz que você vai entender o jogo do Flamengo, né? Então, se o time ajudar, ele vai conseguir se destacar ainda mais. Porque o cenário do Flamengo desandar e trocar o técnico é bom para quem? É bom para os jogadores que vão ter que adaptar outro método Chega também, mais uma vez e de novo, não é. É bom para o clube que vai pagar mais uma rescisão e não é uma rescisão qualquer. Não é bom para ninguém, Bertozzi. Não é bom para ninguém. Então, acho que nessas horas, assim, se jogadores se comunicaram, se os jogadores tentaram achar soluções, se a comissão técnica conseguiu trazer algo de diferente, não importa, né? O que importa é que o Flamengo fez 2 jogos de nível mais próximo, ainda não no nível que esse time pode alcançar, sim, mas dando sinais de que a barra desse time ainda é muito alta e que pode ser alcançada, né? O De La Cruz joga numa zona do campo onde as marcações não são tão intensas. Exato. Ao lado do primeiro volante. E é onde ele rende mais, porque ele é extraordinário com, não uma facilidade, mas numa zona onde joga o Arrascaeta, é muito mais... A pancada é um pouco mais forte. E o primeiro volante também sabe construir do Flamengo. E, então as coisas facilitam imensamente para ele e para o time.
Quando ele é adiantado, ele vai para uma zona que talvez não seja melhor para ele jogar. E o Tite já testou isso e já viu que não funciona assim tão bem. Adiantado na vaga do Arrascaeta, um pouco mais adiante. Aí pode ser o Lohan. Quando eu vejo times do Tite com 2 pontas, eu estranho. Eu também. O Tite é o treinador de 1 ponta e 1 meia, pelos lados. Então, sim, Gerson e Cebolinha faz sentido a tudo que o Tite fez da carreira dele até hoje. Os títulos que ele ganhou. Exceção a Copa do Vinícius Júnior e Rafinha, né? Na Copa do Mundo, ele caminhava para o 4º jogador de meio de campo, mas aí teve o Vinícius numa ascensão incrível, e ele se rendeu, porque era muito difícil colocar o Vinícius no banco. Mas a ideia era o 4º homem no meio de campo. E agora, com a volta do Gerson, ele traz o Gerson para o lado direito, o Gerson está aqui na jogada. O que o Gerson vai ter que desenvolver é que sem a bola ele tem que jogar também. Ele tem que ser um jogador mais ativo, frequente, com mais retornos, ajudar o Varela. Aí ele vai ser excepcional. Aí ele é um jogador que começa até a se mostrar para o treinador da seleção brasileira como uma possibilidade, sem a bola. Esse é o grande problema do Gerson. Com a bola é excepcional. Sem a bola, às vezes ele fica devendo. Sim. Se ele conseguir equilibrar isso, aí ele é um jogador extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é um ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Sim. Vai todo mundo para o lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso se tiver essa... Né, tá? Vão apagar a luz do Maracanã? Opa. Eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele está em casa lá. Então, ó... Lá no Lago do Machado, isso mandem tudo. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar, entendeu, né? Só para fechar, a relação da torcida com o Tite hoje, para a gente ter uma temperatura. Boa pergunta. Como foi? De ambiente. Ambiente. Antes do jogo, durante a partida, na hora das trocas, final de jogo, como é que foi? O pessoal aqui está acompanhando linha. Você falou que era a última entrada, já... Você viu? Só baixar a luz aqui. O que eu acho é o seguinte, o primeiro gol, ele condiciona. E não acho que o primeiro gol é algo aleatório. O Bolívar já sobe a marcação antes do primeiro gol, o Rossi já acha o Ayrton Lucas, que devia para Cebolinha, e o gol que a gente já cansou de explicar e passar. Esse primeiro gol condiciona o comportamento em campo, o comportamento do Bolívar, depois o comportamento do Flamengo, e também a paciência com o Tite. E acho que tem muito disso. Comparando, por exemplo, com o último jogo, sábado, contra o Corinthians. Muita vaia antes do jogo, algumas vaias depois do jogo e uma celebração ali no final do jogo que acaba abafando um pouco a situação do Tite, que logo sai para o vestiário. Hoje, uma coisa ou outra ali no início do jogo, o gol no início já torna um ambiente de festa. Só muda um pouquinho naquele gol ali que o Pedro perde, que tenta cobrir o goleiro, talvez pudesse ter finalizado de outra forma. Pedro recebe um pouco de vaia. Em nenhum momento das substituições o Tite é questionado, inclusive o que algo poderia virar contra ele, o De La Cruz, mais uma vez muito importante, ele é sacado. Ainda não entendemos se foi alguma opção física para poupar, ele é sacado, mesmo jogando bem. Se alguém poderia questionar alguma coisa para o Tite, esqueceu, porque foi um momento de festejar. Conversava com colegas aqui que estão todos os jogos do Flamengo no Maracanã, eles falavam, é a primeira vez que o De La Cruz ele é tão festejado, ganhou música para ele, foi substituído, sabe, muito exaltado. Então, nem aquele momento que poderia ter um mínimo desconforto ou questionamento ao Tite aconteceu. Acabou o jogo, quando ele coloca o Lohan, ele sabe o que a torcida está querendo, quando ele chama o Gabigol, ele sabe o que a torcida está querendo também, e na vitória por 4-0 já não tinha mais clima depois do apito final para se vaiar o Tite, então passou, não é que passou batido, mas passou despercebido, não foi uma pauta que hoje é perseguição ao Tite depois que a bola rolou. Mas só para complementar, devolver e fechar aqui, ele sabe que ele precisa talvez de um ajuste fino nessa relação com a torcida. Uma história curiosa que eu pude ouvir aqui hoje do pessoal do Flamengo é sobre a escalação do Gabigol. Ele tem a eliminar numa terça-feira, tinha um jogo na quarta, posso estar me confundindo o dia. Ele coloca o Gabigol contra o Amazonas, que depois ele fala que talvez tenha sido um erro dele. Ele vai ao Gabriel e agradece ao Gabriel. Ele fala, eu precisava de você hoje por conta dessa dinâmica com a torcida.
ele não expressa, claro, que ele precisava do Gabriel para evitar a pressão sobre ele, que era muito grande. Mas ele fala essa interação com a torcida. E o Gabriel devolve o agradecimento e fala: e eu precisava te retribuir também, conta muito comigo, porque você foi na minha casa me visitar quando eu estava suspenso. Então, ali ele sabia o que era o Gabriel, ele sabia o que era o momento dele com a torcida. Semana passada ele também sabia, no fim de semana e hoje ele também sabia. Então, ele está tentando também fazer alguns movimentos. Não é tudo pensado só para o campo. O Tite também lê muito bem o ambiente. Ele sabe que alguns movimentos vão dialogar um pouco mais com o torcedor, vão dar mais paciência ao torcedor. E quando a bola entra, William, é muito difícil que a vaia acabe se impondo sobre um 4-0 contra o Bolívar. Um respiro aliviado que o torcedor deu hoje. Acabaram esquecendo um pouquinho do Tite. Acho que ainda tem um resquício ali de observação e tal, mas o jogo de hoje acaba confirmando um início de evolução do jogo contra o Corinthians. E um início de evolução que, para mim, passa pelo dedo do Tite. Onde ele acha o Gerson, como a gente já desenhou, vocês aí na bancada também, da posição, De La Cruz um pouco mais recuado jogando de frente, o Cebolinha não tendo que sacrificar de um lado para o Bruno jogar no outro. Então, tem muito dedo dele, o torcedor começa a reparar, a bola começa a entrar, arrefecer um pouquinho, diminuir um pouquinho o tom das críticas. Muito bem. Pedrão, bom descanso aí para você. Retorno à base em breve, hein? E a gente vai ouvir o Tite agora. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí com, eu não vou dizer com uma certa tranquilidade, mas o Flamengo teve 2 perigos ali, lances perigosos aí, que o Bolívar acabou ocasionando para o Flamengo, né? Lances perigosos, principalmente o lance na bola da trave, né? Uma jogada muito bem trabalhada do Bolívar, que é um time perigoso. O Bolívar, para quem vem acompanhando o Bolívar algumas temporadas atrás, principalmente na Libertadores, e vê esse Bolívar, a filosofia, depois que o Grupo City comprou o clube, a filosofia que eles estão tentando implementar no Bolívar é uma coisa de se chamar a atenção. O Bolívar não tem jogadores tecnicamente muito qualificados, tem jogadores ali razoavelmente bons, podemos citar ali, e o time veio de peito aberto para jogar com o Flamengo. Levou o gol com menos de 1 minuto, pressionando linhas altas, pressionando o Flamengo. Com menos de 1 minuto, com uma jogada incrível do Cebolinha ali, contra 3, 4 jogadores ali, ele consegue achar um passe muito bom por passe, não vou dizer nem cruzamento, mas foi um passe sim, por Gerson, que dominou e tirou do goleiro e fez 1-0, né? Aí o clima já fica outro, 1-0, já abriu o placar, e mesmo assim o Bolívar quase empata, né? Com aquele gol lá de um jogador do, acho que é Patito Rodrigues, uma coisa, Pato Rodrigues, né? Uma coisa assim. Então, uma jogada muito boa dele, um jogador rápido. Varela, não vou dizer que sofreu tanto enquanto eu esperava, mas sofreu um pouquinho ali em algumas jogadas rápidas do jogador, um jogador rápido. Já tem uma certa idade aí, já tem 34 anos, então já tem uma certa idade. E levou perigo em alguns lances, principalmente dele, né? A bola na trave, teve outro lance também que o Rossi acabou fazendo a defesa. Então, é aquilo. O time do Bolívar, mesmo perdendo de 2, 3, 4-0, era um time que queria ficar com a bola, e um time que, querendo ou não, tentava pressionar o Flamengo lá em cima e tentava levar perigo em algumas chances criadas, mesmo após o 2, 3, 4-0, né? Então, um time de abrir o olho, e um time com esse futebol para se atentar. O Bolívar avançando de fato, para mim, acho que vai avançar sim. Não sabemos se vai ser em primeiro ou segundo, mas possivelmente ele avance primeiro. Dificilmente eu vejo o Bolívar perder o jogo em casa para o Palestino. Dificilmente, ou até empatando. Acho que o Bolívar ganha o jogo e passa em primeiro. O time do Bolívar pode dar um sufoco para algum time brasileiro, e se pegar algum time brasileiro. E sobre o jogo aí, né? Enfim, o Tite acabou com essa mania de jogar com 2 pontas. Agora botou o Gerson ali como um falso ponta. O Gerson acaba, às vezes, indo pela ponta, cortando por dentro. De La Cruz também, um cara fora de série, o que o De La Cruz vem jogando. É brincadeira, o Gerson vem jogando muito nesses últimos 2 jogos aí, contra o Corinthians e agora contra o Bolívar. Acho que foi um dos principais jogos aí, do Gerson após sua recuperação, podemos dizer também até na temporada.
E o Flamengo, sim, jogando esse futebol aí, pode dar trabalho e muito no campeonato, né? Mas sabemos que agora o campeonato está paralisado, né? A CBF paralisou o campeonato nas próximas 2 rodadas, que deve voltar lá pro final do mês. Deixa eu ver aqui. Deve voltar lá pro final do mês, lá pro dia 1º de junho. Então só mês que vem ou daqui a 15 dias o campeonato retorna, né? Eu não sei se você é a favor ou contra a paralisação, mas tudo bem, né? Importante, o Flamengo venceu, agora ganha uma sobrevida gigantesco, só depende de si para avançar de fase, né? Com um placar simples, uma vitória simples de 1-0 contra o Milionário já eliminado, o Flamengo já avança de fase para as oitavas de finais em segundo lugar, né? Ou até em primeiro, caso o Palestino ganhe do Bolívia, que é uma coisa que eu não creio que vai acontecer, né? Mas deixa a tua opinião aí, o que você achou sobre a situação do Flamengo. É isso aí, tamo junto.